Já imaginou ouvir gritos e batidas vindas de debaixo da terra, de um cemitério? E se eu te disser que isso pode ter acontecido de verdade aqui no Rio de Janeiro? No início do século XX, a cidade enfrentava um inimigo terrível e invisível, a febre amarela. A situação era tão desesperadora que os corpos eram enterrados às pressas, em valas comuns, sem muita cerimônia, e é aí que a história fica realmente assustadora. Existem relatos da época sobre pessoas que foram enterradas vivas, semi-vivas, diagnosticadas como mortas por engano. Elas acordavam dentro de caixões, debaixo de metros de terra. Consegue imaginar o pânico? Essa não é uma história de terror inventada. É um capítulo sombrio e escondido da nossa própria história. Uma época em que o medo da doença era tão grande que levou a decisões brutais e a pesadelos reais. Hoje, vamos desenterrar juntos as histórias por trás das epidemias que assolaram o Brasil, as medidas extremas tomadas pelo governo e os relatos arrepiantes que foram silenciados pelo tempo. Prepare-se, porque o Rio de Janeiro que você conhece esconde segredos muito mais profundos do que você imagina. No final do século XIX e início do XX, o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, era conhecido no exterior como o túmulo dos estrangeiros, um apelido nada lisonjeiro, mas que tinha um motivo muito real. A cidade era um verdadeiro paraíso para os mosquitos, especialmente o Aedes aegypti. Ruas sujas, saneamento básico precário, água parada em toda parte. Era o cenário perfeito para a proliferação de doenças. E a principal delas era a febre amarela. A doença chegava sem avisar e era devastadora. Febre alta, dores no corpo, calafrios e, nos casos mais graves, a pele e os olhos da pessoa ficavam amarelados. Daí o nome. O fígado parava de funcionar, vinham as hemorragias, o vômito com sangue, que o povo chamava de vômito negro, e a morte era quase certa. Era uma sentença. Em um único ano, como em 1894, a febre amarela matou mais de 4.000 pessoas só na capital. Para ter uma ideia da dimensão, imagine a população da época, muito menor que a de hoje. Era uma carnificina. A morte se tornou parte do cotidiano. Carroças passavam pelas ruas, recolhendo os corpos, que muitas vezes ficavam dias dentro das casas, espalhando ainda mais a doença. O medo era palpável em cada esquina. As pessoas se trancavam em casa, o comércio fechava, o porto ficava vazio, a cidade simplesmente parava, aterrorizada. A medicina da época ainda não entendia completamente como a doença era transmitida. Alguns médicos achavam que era pelo ar, outros pela sujeira, outros pelo contato com os doentes. Essa confusão só aumentava o pânico e dificultava o combate. Diante desse caos, o Estado precisou tomar medidas drásticas. E aqui entra uma figura central e muito controversa, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Em 1903, ele foi nomeado diretor-geral de saúde pública, com uma missão quase impossível: higienizar o Rio de Janeiro e acabar com as epidemias. A estratégia de Oswaldo Cruz era baseada na ciência mais avançada da época, que finalmente havia descoberto o verdadeiro culpado, o mosquito. Mas a solução não era nada delicada. Ele criou as chamadas Brigadas Mata-Mosquitos. Eram equipes de agentes sanitários que tinham permissão para invadir as casas das pessoas. Isso mesmo, invadir. Eles entravam à força, reviravam tudo, procuravam focos de água parada, jogavam larvicidas e desinfetantes. A população, já assustada e desconfiada, não gostou nem um pouco. Para eles, eram estranhos invadindo a privacidade de seus lares. Além da febre amarela, havia também a varíola. Para combatê-la, Oswaldo Cruz tornou a vacinação obrigatória. E foi aí que o caos se instalou de vez. A população se revoltou. Imagine uma época de pouca informação, ser forçado a tomar uma injeção, sem entender direito para quê. Surgiram boatos de todo tipo, que a vacina era veneno, que quem tomasse ia virar boi. A desinformação era gigantesca. Essa insatisfação popular explodiu na famosa Revolta da Vacina, em 1904. O Rio de Janeiro virou uma praça de guerra. Barricadas, bondes virados, tiroteios, confrontos com a polícia. Foi um momento de extrema violência, impulsionado pelo autoritarismo das medidas sanitárias e pela falta de diálogo com o povo. Agora vamos voltar para a parte mais macabra dessa história: os enterros. Com milhares de pessoas morrendo todos os dias, os cemitérios simplesmente não davam conta. Os rituais fúnebres, os velórios, tudo isso foi abandonado. O objetivo era se livrar dos corpos o mais rápido possível, para evitar, segundo se acreditava, mais contaminação. Foi aí que surgiram as valas comuns, grandes covas abertas onde os corpos eram jogados de qualquer maneira,
um sobre o outro, muitas vezes sem identificação. Famílias perdiam seus entes queridos e sequer sabiam onde eles tinham sido enterrados. A pressa e o desespero eram tantos que o diagnóstico da morte era feito de forma superficial. E é aqui que os relatos de pessoas enterradas vivas ganham força. Não estamos falando de lendas urbanas de internet. Estamos falando de uma condição médica conhecida como catalepsia patológica. Nesses casos, a pessoa parece morta, o coração bate muito devagar, a respiração é quase imperceptível, o corpo fica rígido e frio. Sem equipamentos modernos, era muito fácil um médico, exausto e sobrecarregado, declarar o óbito por engano. Imagine a cena. A pessoa acorda horas depois, no escuro, dentro de um caixão fechado, com o som de terra caindo sobre a madeira. O desespero é inimaginável. Funcionários de cemitérios da época, como o de São João Batista, relatavam ouvir sons estranhos vindos do subsolo, batidas, arranhões, gritos abafados. Muitos tinham medo de trabalhar à noite. Claro, parte disso pode ser atribuído ao medo e à superstição, mas a possibilidade de ser real era tão grande que influenciou até a cultura da época. Algumas famílias mais ricas começaram a usar caixões de segurança, que tinham sistemas de sinos ou tubos de ar, permitindo que a pessoa, caso acordasse, pudesse pedir ajuda. Isso mostra o tamanho do medo de ser enterrado vivo. Era um terror real, nascido da junção de uma epidemia mortal com a brutalidade das soluções encontradas. Essas epidemias deixaram cicatrizes profundas na sociedade brasileira. Por um lado, as medidas de Oswaldo Cruz, apesar de autoritárias, funcionaram. A febre amarela e a varíola foram controladas, e o Rio de Janeiro passou por uma grande reforma urbana e sanitária, se tornando uma cidade mais saudável. Oswaldo Cruz se tornou um herói nacional, um símbolo da ciência brasileira. Mas por outro lado, o custo humano e social foi altíssimo. A revolta da vacina mostrou o abismo que existia entre o governo e a população. Uma desconfiança que, de certa forma, a gente vê até hoje. As valas comuns e os relatos de enterros prematuros se tornaram um trauma coletivo, uma memória sombria que a cidade tentou esquecer. Por que não falamos muito sobre isso nas escolas? Porque a história é frequentemente contada pelo lado dos vencedores. Celebramos a vitória da ciência sobre a doença, o sucesso da modernização do Rio, e nesse processo, as histórias das vítimas anônimas, do pânico popular, da violência do Estado e do terror de ser enterrado vivo, acabam sendo varridas para debaixo do tapete. É mais confortável focar no progresso e esquecer os métodos brutais que foram usados para alcançá-lo. Mas conhecer esse lado da história é fundamental. Nos lembra que grandes crises de saúde pública não são apenas números e estatísticas. São dramas humanos cheios de medo, dor e decisões difíceis. E nos mostra também como a falta de comunicação e de confiança entre governo e população pode ter consequências trágicas. Olhar para esse passado nos ajuda a entender melhor os desafios que enfrentamos hoje, como a importância da informação correta e o respeito aos direitos individuais, mesmo em tempos de crise. A história do Rio de Janeiro no início do século XX é uma lição poderosa. É um lembrete de que por trás da fachada de cidade maravilhosa existem histórias enterradas que precisam ser contadas. Obrigado por me acompanhar nessa viagem a um passado tão intenso e pouco conhecido do nosso Brasil. É importante lembrar de onde viemos para entender quem somos. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer desvendar mais segredos da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E comente aqui embaixo. Você já conhecia essa parte sombria da história do Rio de Janeiro? 8. Approxima.